E para nós, como falar sobre esse questionamento, qual a eficácia jurídica dos contratos de namoro? E como o Tartucci, nós começamos a nossa palestra sempre respondendo o questionamento, dizendo que o efeito, existe sim, uma eficácia jurídica de efeito negativo para a eficácia do contrato de namoro. Então, para debatermos mais sobre esse assunto, estou precisando da ajuda aqui para ele estar passando, precisamos tentar mudar o entendimento das nossas cortes superiores em negar efeitos a esse contrato de namoro. E para isso, precisamos falar um pouco dele. Ele surge no início do século XXI, nos anos de 2000, como consequência direta da Lei 9278 de 96, a segunda lei que veio regulamentar a União Estado, e que trouxe muitas interpretações que depois, com o tempo, foram mudando. E ele semelha-se bastante ao Pacto Antinupcial, só que tratado na esfera das uniões não matrimonializadas. Portanto, procura sempre, com base no princípio da autonomia da vontade, com base no princípio da liberdade de contratar, com base no princípio da boa-fé, objetiva, sim, permitir uma modalidade de contrato que prevaleça aquela intenção de a parte melhor aquinhoada possa, se valendo dela, se blindar nesse sentido. E para falar melhor, explicar, fazendo uma analogia entre o namoro quanto fato social, nós temos que falar um pouco também da União Estado. E para isso, temos que levar em consideração sempre três fatores: o fato social, a lei, a fonte do direito, e depois a possibilidade de formalização dos seus contratos. Essas três situações sempre andam juntas. Os fatos sociais, como aqueles comportamentos, aquelas situações fáticas que se verificam com a evolução da sociedade e que são, independentemente de qualquer regulamentação, para depois, através de uma fonte do direito, a lei, a jurisprudência, a analogia, o costume, regulamentá-la, e por último, a possibilidade de formalização de seus contratos. Assim se verificou em relação ao concubinato, depois com a evolução da União Estado. Concubinato, o Código Civil 16, também um efeito, eficácia negativa. O Código Civil 16 apenas vedava a sua possibilidade, trazendo consequências, trazendo proibições, trazendo nulidade decorrente da sua verificação, seja em nível de testamento, seja em nível de seguro, como beneficiário. Aí houve a evolução, a fonte da lei aparecendo, súmula 380 do STF, depois a 382, trazendo a possibilidade de você regulamentar uma sociedade de fato e fazer a partilha de bens comprovada a concorrência entre os concubinos. E depois veio a Constituição Federal regulamentando finalmente a União Estado. A Constituição de 88 não era autoaplicável, remeteu o seu estudo a quem? As leis infraconstitucionais. Primeiro, a 8971 de 94, seguida pela 9278 de 96 e depois pelo Código Civil. E aí sim a possibilidade, com a lei de 96 e o Código, da formalização dos seus contratos. E o namoro? Existe fato social mais evidente que o namoro? O namoro se perpetua no tempo. O namoro é objeto de verbos, o namoro é objeto de coisas, né? Então, por exemplo, eu trago aqui um dado até interessante da própria cidade, do próprio estado. A namoradeira. Alguém sabe aqui o que é uma namoradeira? Não é aquela última pessoa que está na coluna, não. Sim. Namoradeira, no primeiro conceito, é o quê? Era aquela cadeira de 1960, 1970, época que o doutor Zeno começava a flertar, não era ficar. Olha aí. Flertar. E essa namoradeira se ficava numa sala justamente para o casal ficar sob o olhar atento do pai, da mãe. Mas ela tem um outro conceito também, principalmente aqui em Belo Horizonte. O que é a namoradeira? É aquela estátua na janela, que no Pará nós chamamos de fofoqueira. E aí você tem um objeto com oriundo do fato social namoro. Os vários verbos que já existiam: flertar, namorar, catitar. Parece esse verbo. Catitar. Você está paquerando, está namorando. Isso sem falar das várias roupagens da figura namoro, né? No nosso livro Pacto dos Namorados, e também que temos como grande base o livro do Paulo Dias e Silva, O Casamento, Antes, Durante e Depois, que mostra o quanto Paulo está em forma com o nosso direito de família. Ele traz classificações que nos ajudaram a definir o que é, por exemplo, uma ficada, uma saída. Alguém sabe a diferença de ficada e saída?
Lá no Parque do Namorado nós temos. O flerte seria mais na década de 60, aquela aproximação. A ficada, termo moderno de hoje, o que é uma ficada? Conceito jurídico que trazemos. É um compartilhamento de uma pessoa, de uma noite, etc. Mas sem evoluir para uma relação sexual. Porque se houve a relação sexual, você já tem uma ficada mais profunda, uma saída. Daí a terminologia, você está saindo com fulano. Está subentendido que já houve um motel, já houve uma casa, etc. Ainda temos o conceito de amizade colorida. O que é amizade colorida? É a ficada, saída, perpetuada no tempo, sem obrigações. É aquele contato, 4 horas da manhã, que tem um código. Qual é o código de Belém do Pará? Oi sumido. Oi sumida. Belém, quando você fala oi sumida, se prepare para 3 coisas. Vou te pedir dinheiro, você vai transar ou vou te pedir um favor. Isso é característico dessa situação. Agora, se nessa amizade colorida evoluiu para uma relação que precisa, há necessidade de uma obrigação, aí você já tem um namoro propriamente dito. E a diferença do namoro qualificado, que é a grande novidade trazida pelo STJ em 2015. E temos que conferir efeitos justamente no namoro, no contrato de namoro nesse sentido, porque em relação ao união estável, o contrato de namoro sofreu uma ordem inversa. Porque primeiro ele surge em 2001, 2002, para depois vir o namoro qualificado em 2015. O namoro qualificado, Libra vai falar mais, vai trazer os conceitos dele, não vou nem adentrar aqui, mas no namoro qualificado você tem dos 4 requisitos da união estável 3, porque quem namora é público, porque senão é uma ficada. Quem namora é contínuo, portanto, você não namora para terminar, é para ter uma relação duradoura. E quem namora é duradouro também, por quê? Porque você não namora com prazo determinado. O que não existe? Constituição, entidade familiar. E aí que entra o julgado do STJ, diferenciando, trazendo um efeito, uma eficácia jurídica de cunho negativo, mas ainda assim trazendo essa eficácia. E como nós não podemos dar validade, eficácia jurídica ao contrato de namoro? Não tem como. Já que, da mesma forma como existe o namoro qualificado, da mesma forma como existe a união estável, da mesma forma como se pode formalizar um contrato de união estável, que a lei traz um requisito só, escrito, pode ser por instrumento particular, declaração pública, escritura pública, o que for, mas tem que ser escrito. Como não se conferir efeitos jurídicos no contrato de namoro? O namoro qualificado surge justamente para brecar, frenar a forma desenfreada que a união estável era tratada. Expressão, obviamente, lá da terra também. Zeno Veloso começou a falar isso em 2012, 2013, e que ficou agora conhecido pelo julgado 1.454.643 do ministro Belize do STJ. Aí, fiz um dado interessante durante esse congresso. Posicionamentos dos nossos congressistas e presidentes do IPDFON sobre o assunto. Concordam com a eficácia do contrato? Zeno Veloso, Rodrigo da Cunha Pereira, Ana Carla Matos, Luciana Faísca, Rolfo Madalena, Ricardo Caldeirão, Mário Delgado, João Aguirre, Nicolau Espino, Regina Beatriz, o doutor Conrado, doutora Libera. São contra alguns. Maria Berenice Dias, Pablo Stouzo, Berenice até já me falou que já aceita efeitos retroativos. Paulo Ulisses Silva. Alguns aceitando tanto como instrumento particular de contrato de namoro, outros aceitando como estrutura pública de declaração de relação afetiva descaracterizadora de união estável, mas ainda assim se aceitando. Precisamos mudar isso. Desde o advento do namoro qualificado, precisamos conferir efetivamente eficácia jurídica, ainda de cunho negativo, aos contratos de namoro. Argumentos contra, vamos logo adentrar para logo acabar com isso. Camuflaria uma união estável, se feita através de instrumento particular. Simples, solução, anular, entrar com ação de anulação, por ele, qualquer tipo de coisa, seja em nível de ação própria, seja em nível de uma ação declaratória de reconhecimento de solução de união estável, acumulada com isso. Segundo, se feito por estrutura pública, um cartório, necessariamente o cartorário vai ter que informar que naquele momento, na feitura, não existe a possibilidade disso. E, conclusão, que já está acabando o tempo aí, corrido, se já houve o reconhecimento do namoro qualificado, não há como se negar a vigência ao contrato de namoro. Ainda que haja uma eficácia de cunho notadamente negativa, uma eficácia negativa, mas ele tem que ser admitido. Mudemos o nosso entendimento. Muito obrigado. Muito bem. Bem-vindos a todas. Quero agradecer a oportunidade e, acima de tudo, a pertinência de discutir esses temas é o fato, o Leonardo falou do namoro, embora eu não acredite
diz que existe namoro qualificado, que para mim é uma coisa um namoro ou é união estável, e para mim o que se resolve o contrato de namoro é a proteção patrimonial. Isso nós temos o artigo 462 do Código Civil, que permite o contrato preliminar. Ou seja, se faz o contrato de namoro dizendo que quando aquela relação passar a ser uma união estável, se seja norteada pelo regime da separação convencional de bens. É isso que as pessoas querem, proteção patrimonial. Porque o que a gente precisa respeitar, acima de tudo, é a autonomia da vontade. E aqui, o tema que me foi sugestionado, enfim, foi a situação se o contrato de união estável ele pode ter efeitos retroativos ou não. E é muito pertinente, haja vista que hoje a gente sabe que tem uma preferência do brasileiro pela união estável. Porque cá entre nós, a união estável tem a cara do brasileiro. Né? Porque o brasileiro ele é o povo da informalidade. E a grande dificuldade é a gente saber em que momento que o namoro vira uma união estável. Ou como dizem meus alunos em Porto Alegre, em que momento que o crush vira direito. Porque, afinal de contas, é mais fácil cada um dos senhores se lembrar da fórmula de Bhaskara do que me dizer com segurança em que momento que uma relação afetiva passa a ser família. Porque a gente sabe que o requisito não é a temporalidade, mas sim a intenção de construir família. E a dificuldade é, quando é um marco inicial, considerando que a maioria das pessoas não faz contrato. Porque nem todo mundo faz contrato, e outra, nem toda união estável inicia, como a gente diz no Rio Grande do Sul, de mal e cuida. Normalmente a união estável é aos poucos. Eu deixo um terno, ela deixa uma bolsa. Ou seja, a maioria das uniões estáveis ela é feita com sacola de supermercado. É quase uma união estável por uso capião. A pessoa usa o capio, o teu roupeiro, né? Agora, o que nós temos no Código Civil? Que salvo o contrato escrito aplica-se com união parcial de bens. Veja que não exige-se formalidade. Bom, teria problema fazer contrato ou escritura pública com efeitos retroativos? Pela lei, não. Agora, o problema é o precedente do STJ, que é o 1383624, que impede esses efeitos retroativos, dizendo que, se permitisse efeitos retroativos em união estável, estaria sendo conferido um direito que o casamento não tem. Primeira situação que, ao meu sentir, a gente não pode deixar de discutir. O afeto pode ser o mesmo, mas casamento e união estável não é a mesma coisa. Casamento é ato formal e solene, o mais formal do direito civil. A união estável é ato fato jurídico, ela simplesmente acontece. E a gente precisa ter, sim, não como hierarquização, mas com caracterização diferente. E aqui, qualquer um de vocês que advoga já deve ter sido questionado por pessoas maiores e capazes que estão juntas já há um certo tempo e se deram conta de que tem uma união estável. Às vezes, quem é professor já passou isso, está dando aula de união estável em sala de aula e tem aluno quase tendo um AVC. Ele se deu conta que o que ele achava que fosse namoro, ou que ela achasse que fosse namoro, seria uma união estável. Até porque a gente cai em algumas peças, né? Spotify, aplicativo para dividir música. As pessoas têm lá um plano familiar e dividem. E o Spotify ele tenta te proteger, que ele diz assim: você tem certeza que todo mundo... Tem uma volta, você tem certeza? Então, quando a pessoa percebe, ela já está em comunhão parcial. Agora, qual é o problema? Qual é o problema de fazer com efeitos retroativos? Tá, agora, mas como é que eu vou fazer se o STJ não permite? Bom, lá no escritório do União Feliz, que nós temos feito declara a existência da união estável desde o marco inicial, norteada pelo 687, que é separação convencional, e lá na própria escritura, eles dão quitação recíproca um ao outro de qualquer bem ou direito. Ou seja, são pessoas maiores e capazes que estão celebrando um negócio jurídico. E veja que nós temos a necessidade da força obrigatória dos contratos. O pacto está se conservando. Ou seja, se depois de 10 anos dessa pactuação, um deles vem e pretende não dar efeitos retroativos a esse escritura de união estável, nós temos aqui um comportamento contraditório e a gente sabe que nós temos a proibição do venir em contrafacto próprio. Então, se são pessoas maiores e capazes que estão celebrando o negócio jurídico, renunciando um ao outro patrimônio do outro, qual é o interesse estatal nessa situação? Uma outra situação que a gente pode parar para pensar, que o argumento de quem é contrário ao efeito retroativo, muitas vezes tá, e a proteção de terceiros? Bom, o CNJ, quando fez o provimento 37, que visa registrar lá no livreiro do cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais a escritura pública de união estável,
dá a possibilidade dos efeitos patrimoniais, desde que não prejudique terceiros. E se a gente for pensar quanto ao casamento, o Código Civil e o Código de Processo Civil, o Código Civil lá no 639, parágrafo 2º, e o CPC no 734, permitem a mutabilidade do regime de bens, ressalvado o direito de terceiros. Ou seja, essa retroatividade vai ter efeito entre os companheiros. Se prejudicar terceiros, não vai ser eficaz perante a terceiros. E a grande questão que a gente também tem que parar para pensar é o respeito à autonomia privada. No ano passado, nós tivemos um grande revés no direito de família, que foi o CNJ impedir que as uniões poliafetivas pudessem ser escrituradas. E vejam que são pessoas maiores e capazes que estão chegando perante o tabelião e estão dizendo: a gente vive junto, a gente se quer bem, não desejamos mal a quase ninguém. Agora, por que não a gente reconhecer a eficácia jurídica de pessoas que não querem comunicar patrimônio? E se a gente começar a permitir que o judiciário desfaça aquilo que está pactuado, a gente pode receber um estágio de insegurança jurídica. Porque a gente vai pensar, partilha de bens é direito disponível. Herança também é direito disponível. Porque, afinal de contas, a pessoa pode renunciar à herança, artigo 1806 do Código Civil, por escritura pública ao termos auto-inventário. E veja que o artigo 1812 fala que tanto a aceitação quanto a renúncia, 1812, é irrevogável. Ou seja, se eu posso renunciar à herança e essa renúncia é irrevogável, por que aquele pacto que foi celebrado por pessoas que simplesmente desejaram não comunicar patrimônios não vai ser respeitado? Até porque, gente, esse nível de insegurança que nós temos da União-Estado, que até o próprio professor Zeno Veloso ele fala, né, que os portugueses, eles se referem que a nossa União, aqui no Brasil, a visão deles da nossa União-Estado é que a gente dorme com quem a gente ama e acorda com o Estado. Imagina tu acordar com o Bolsonaro na tua cama. ou o General Mourão. Bom dia! Então, veja, a grande questão, gente, é respeito à autonomia privada. E mais, aqui a gente tem os grandes nomes do direito de família, tem aqui o professor Dimas Messias de Carvalho, que é uma referência nacional entre todos que estão aqui presentes, mas o que a gente sabe é a necessidade de nós respeitarmos a vontade das pessoas. E essa discussão, é claro que é uma mesa redonda e ela vai continuar, fica aqui à disposição dos senhores. Eu estou lançando hoje a 6ª edição do meu curso de Direito de Família Contemporâneo, que tem lá no meu Instagram um cupom de desconto para o Congresso IBDFAN 2019, que ele sai por apenas R$ 83, que dá nada, né? E um outro convite, 5 e 6 de junho do ano que vem, a gente vai continuar discutindo lá em Gramado, num lugar que vai estar um pouco frio, mas a vista vai estar linda e vai ter muito calor humano para receber cada um de vocês. Até porque, acima de tudo, embora a gente reconheça os efeitos jurídicos do afeto, a gente não pode reconhecer o comportamento que é diferente, sim. Porque, afinal de contas, se uma pessoa fez a opção de se casar indo no cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, onde teve toda uma formalidade lá do 1525 ao 1532, tem que cuidar até o que vai falar no casamento, né? 1538, coloca lá no parágrafo único. Se um se manifestar, não pode se retratar. Ou seja, às vezes a pessoa está nervosa, diz assim: você aceita o fulano como seu esposo? E a pessoa diz: não, estou brincando. A cerimônia é suspensa. E a pessoa não pode se retratar no mesmo dia. Ou seja, o casamento, a gente não tem dúvida da segurança jurídica. O problema da União-Estado, que essa informalidade, ela muitas vezes deixa de lado a autonomia da vontade das pessoas. E tenho certeza que cada um de nós saiu de suas casas nesses 3 dias para proteger todos aqueles que batem as portas do judiciário e não excluir. Um bom congresso a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso presidente, Rodrigo da Cunha Pereira, pelo gentil convite de estar aqui na presença de uma plateia tão seleta, de 2 colegas, jovens, brilhantes colegas, Dr. Conrado, Dr. Leonardo, falando sobre 2 temas absolutamente polêmicos, mas muito presentes em nosso dia a dia. E meus colegas já pontuaram muito bem os 2 temas, e eu pretendo aqui neste momento apenas
pontuar alguns aspectos que eu entendo essencial e principalmente no sentido da gente diferenciar as categorias jurídicas e não jurídicas, como se diz na minha terra, Mato Grosso do Sul, Pantanal, é preciso dar nome aos bois. É importante a gente diferenciar essas categorias, certo? Pois bem, primeiro, como o Dr. Leonardo já disse, namoro não é um fato jurídico, é um fato social e, portanto, não produz efeitos jurídicos e não é, portanto, uma entidade familiar protegida dentro do nosso ordenamento. Diferentemente do que ocorre na união estável, que é um fato jurídico, como bem explicita o Dr. Paulo Lobo, ou seja, independe da vontade expressa das partes para produzir efeitos, ou necessita de qualquer formalidade, mas tão somente aquela situação fática em concreto preenchia os requisitos delineados pela norma. No que se refere à natureza jurídica do chamado namoro, da declaração ou de contrato, perdão, ao meu ver, eu entendo que é importante a gente diferenciar as categorias jurídicas e eu entendo que não se trata de contrato, mas sim de declaração. Declaração, por quê? Eu não crio e não modifico direitos, eu não extingo direitos dentro de um contrato. Eu simplesmente declaro a inexistência de uma relação jurídica, justamente porque eu quero evitar as consequências jurídicas. Portanto, eu entendo que é necessário nós não falarmos em contrato, e sim em declaração dentro dessa categoria jurídica. Namoro qualificado, que o Dr. Leonardo também já explicou, o namoro qualificado é uma expressão cunhada pelo nosso querido Zeno, e hoje é muito polêmica, muitas pessoas entendem que essa expressão não existe, que os outros relacionamentos de namoro seriam os namoros desqualificados. Não vou entrar no mérito dessa questão, mas é importante a gente entender porque ela se tornou mais presente diante do julgamento do RESC, do ministro Marco Aurélio Belize, né, e que vem sendo continuamente citado. Então, o que significa esse chamado namoro qualificado? É uma relação afetiva em que se encontram presentes os três pressupostos objetivos delineados pelo artigo 1723, ou seja, que é a convivência pública, contínua e duradoura. Mais ausente o elemento finalístico moral, que é o constituir família, que é o estado de posse de casado, a afeição conjugal. Esta é um ponto que é um elemento subjetivo, e esta diferença é muito complexa. E como o Mário Delgado bem fala, a gente está criando, na verdade, hoje em dia, diante dos julgamentos, dos constantes julgamentos, a gente vem criando, na verdade, um casamento forçado entre união estável, atribui-se à união estável muitos efeitos do casamento, como bem disse o professor Conrado. Casamento e união estável são institutos diferentes e, portanto, têm natureza jurídica e produzem efeitos jurídicos diferentes. Portanto, no namoro qualificado, eu tenho uma projeção futura de família, como ocorre no noivado. E na união estável, eu tenho uma família constituída, eu tenho um estado de posse de casado que, por certo, será analisado naquele momento. E a gente tem essa linha tênue, portanto. E é interessante colocar aqui que esse casamento forçado, para a gente ver que a gente anda em tempos, ao meu ver, sombrios e perigosos, diante dessa ausência de alguns requisitos necessários. Para você ter uma ideia, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, meu estado, eu não trago aqui o número de julgado, porque é segredo de justiça, ele reconheceu uma união estável pós-mortem, pasme-se, com 2 meses de namoro e 15 dias de coabitação, ou seja, apta a gerar efeitos sucessórios e partilha, que, ao meu ver, felizmente foi reformada pelo STJ, pela 4ª turma, relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, entendendo que esse prazo não configuraria, portanto, estabilidade. Mas veja, se esse é um caso, que foi reconhecido, julgado, em 2013, senhores. 2013, esse inventário ficou absolutamente paralisado em razão dessa decisão. E, ao meu ver, possui eficácia o contrato de namoro, ou a declaração de inexistência de namoro? Como disse ontem o Zeno, se tratando de matéria de família, depende. Não é, Zeno? Depende. Eu entendo que, sim, possui eficácia se ela for utilizada como mera declaração de uma situação fática existente e como elemento de prova negativa e eventual união estável. De forma negativa, essa declaração de união estável, ela não possui eficácia jurídica se a situação fática for diversa daquela declarada. Justamente porque, como a gente já falou, união estável é um fato jurídico. E, portanto, independe desta declaração, né? Eu tenho que ter a prevalência dos fatos, né?
dentro dessa autonomia de vontade. Portanto, entre a autonomia de vontade e a situação fática, o que vai prevalecer ali neste caso é a situação fática. Portanto, este é o meu entendimento. Depende. E ao meu ver também, há uma grande controvérsia no sentido de haver uma falsa sensação de segurança entre as partes, porque muitas vezes as pessoas procuram para fazer um chamado contrato de namoro, declaração de namoro, entendendo que são absolutamente tranquilas e asseguradas. Então é importante nós, como profissionais, delimitarmos e explicarmos o que quer fazer uma declaração de inexistência da relação jurídica, mas entenda que se a situação fática mudou, efetivamente não é esta declaração que vai efetivamente te blindar e te proteger do reconhecimento de união estável. No que se refere à possibilidade de efeito retroativo, né, como bem o Conrado explicou, a gente tem a corrente majoritária do STJ, enfim, e atribuindo a possibilidade de efeito ex tunc, que aqui eu cito o meu querido amigo José Fernando Simão, que entende, tem um artigo belíssimo sobre isso, que entende que na verdade não haveria possibilidade porque o bem já integra o patrimônio comum por força do artigo 1725, ou seja, haveria já uma meação dentro desta união estável, portanto não haveria como haver essa possibilidade. Professor Paulo Lobo, professor Rolfo Madaleno, que entende que poderia uma eficácia mitigada, que poderia tão somente no sentido de acrescer, mas eu ouso discordar dos meus mestres, não fique bravo comigo, tá, José Fernando Simão, mas eu entendo pela corrente do professor Francisco Carralho, meu querido amigo, professora Maria Berenice, meu amigo Luiz Paulo Vieira de Carvalho, por 5 pontos fundamentais. Primeiro, preservação da autonomia de vontade. Se há uma manifestação expressa destas partes, dentro da sua capacidade, essa preservação da autonomia de vontade ela deve haver. Segundo ponto, inexistência de um proibitivo legal. Inexiste um proibitivo dentro das nossas normas cogentes que proíbam a eficácia ex tunc da retroatividade. Terceiro ponto, como bem o Conrado delineou, a ausência de prejuízos a terceiros, porque o artigo 1639, no seu parágrafo 2º, ele traz a ressalva expressa do direito de terceiros, e portanto em relação a terceiros ele não terá eficácia. Quarto ponto, se estão presentes os pressupostos do negócio jurídico, artigo 104, dentro do plano da validade, também deve-se reconhecer essa possibilidade de efeito retroativo. E por fim, a boa-fé se presume em nosso ordenamento. O artigo 113 é expresso nisso, a boa-fé se presume. Muitas pessoas entendem que não haveria possibilidade de efeito retroativo porque eu poderia estar utilizando de má-fé, prejudicando a terceiros, mas eu já tenho a preservação do direito de terceiros e a boa-fé sempre deve ser presumida em nosso ordenamento. E dessa forma, portanto, eu entendo que casamento e união estável são institutos jurídicos diferentes e, em se tratando de união estável, nós temos que ter muito mais direito a essa autonomia de vontade, a esse direito justamente para a gente não engessar essas relações e para que as pessoas possam livremente se relacionar e amar. Muito obrigada.